Fala pessoal, professor Maurício aqui, gravar mais um vídeo para vocês de figuras planas, tá? Então vamos bater um papo rapidinho aqui sobre as figuras que vão compor a nossa seção transversal, tá bom? Olha só. Então eu trouxe aqui o nosso formulário de sempre, então a figura de hoje, ela vai ser composta de uma figura retângulo, de uma figura círculo, a gente já conhece aqui o formulário, tá? E também de um perfil industrial, olha só. Então, o perfil industrial são peças prontas, né? Então, são perfis. No caso, hoje a gente vai trabalhar aqui o perfil L. Esse L que está nessa tabela, tá? O L 6 polegadas por 4 polegadas por 3 oitavos de espessura, tá? No caso, esse catálogo que eu estou trazendo para vocês é da empresa CSN, mas vocês têm outras empresas, por exemplo, a Gerdau aí no Brasil, né? Ou qualquer outro fabricante, né? Então, o fabricante ele vai te dar uma tabela com algumas propriedades prontas, né? Então, olha só, ele já dá a área calculada, 23,3, só toma cuidado que essa tabela que eu estou usando, ele dá em centímetro quadrado a área, né? E todas as dimensões em centímetros, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Outras informações importantes que aparecem nessa tabela, olha só. Aparece aqui a posição x barra, que é a distância desse eixo que passa no centroide da figura até esse lado esquerdo, né, até as costas do perfil, x barra 239 centímetros, tá bom? O que mais? A gente tem a distância y barra 493 centímetros e temos também os momentos de inércia, né? Então, o momento de inércia para esse eixo que ele chamou de x' é 562 e para o outro eixo que ele chamou de y' 204. Essas duas grandezas, né, estão em centímetros a quarta, tá? Toma bastante cuidado. O exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai usar esse L, só que esse L vem deitado. E aí, qual que é o cuidado que vocês têm que tomar quando você tem a figura aí deitada a 90 graus, né? Você toma cuidado, por quê? Porque essa distância agora está na vertical. Então, quando você for calcular o momento de inércia do eixo YG, você vai pegar esse aqui para te ajudar. É o que está na vertical, tá? 562. Ele virou. Ele estava na horizontal aqui, virou, está na vertical. A mesma coisa com esse outro eixo. Agora ele está na horizontal, ele vale 204 centímetros a quarta, tá bom? Então toma cuidado, isso aí a gente vai chamar a atenção no exercício. Assim como as distâncias, né? Você traz as distâncias aqui deitadas, y vem para cá, o x vem para cá, tá? E eu já deixei aqui transformado em milímetros, aqui a 49,3 milímetros, né? Daqui para a esquerda até o centroide e aqui de baixo para cima 23,9, tá? Então esses dados serão importantes. Vamos à nossa figura já aqui, ó. Então aqui está a nossa figura. Então a gente tem um retângulo, né, maciço, né, que a gente vai considerar maciço. Tem um círculo que a gente vai subtrair, a gente vai tirar esse valor, tá? Um furo aqui. E tem dois perfis em L. Então tem um L do lado esquerdo e tem um L do lado direito. Veja que ele está deitado em relação àquela tabela que eu mostrei, tá? Por isso que eu fiz aquele preâmbulo ali primeiro, certo? Vamos ao de sempre aqui. Marca a posição do centroide de cada figura e pega as coordenadas em relação às referências fornecidas, x e y, tá? Então, a coordenada do retângulo está aqui, ó. A altura dele aqui é 3b, cada b vale 100, então a altura é 300, então até aqui é 150. E como esse pontinho passa no eixo y de referência, o x vale 0, tá aí sua coordenada, 0 e 150. Já aproveita e calcula a área, né? Área, base vezes altura. Então você tem lá 30.000 e leva para a tabela. E vai marcando os pontinhos de cada centroide de cada figura e fazendo o que eu fiz aqui, tá? Então olha lá, o círculo. O círculo está aqui, de novo, está em cima do y, então o x, que é a distância perpendicular, está na horizontal, o x vale 0. E qual que é a altura? A altura vai ser 2,5b, né? Porque eu vou descontar esse valor de 3 dá 2,5b. 2,5b vai dar 250. Olha só, 0 e 250. Calcular a área do círculo. Eu vou usar o π diâmetro quadrado sobre 4, tá? Você pode usar πr ao quadrado sem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Então dá 1963,5, levo para a tabela. Estou deixando em módulo, mas toma cuidado. Na hora de fazer a continha, esse valor vai ter que ficar negativo para você calcular a posição do CG, tá bom? Vamos marcar a coordenada do perfil L. Então, o perfil L está aqui, né? Então, da esquerda, ou do
x, ou do y, desculpe, né? Do y para a esquerda, a gente anda quanto em x? A gente tem aqui metade do b, b é 100, então metade é 50, tá? E você vai marcar aqui o 49,3 daquela tela anterior, tá? E aqui de baixo para cima, quanto que vai ficar? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Menos 99,3 porque o ponto está para a esquerda, é o 50 mais o 49,3. E da referência de baixo para cima, 23,9, já passei para milímetro, tá? Lá na tabela estava 2,39 centímetro, passei para milímetro já. Precisa calcular a área, né? Na verdade, a tabela já deu a área para a gente, 23,3 centímetro quadrado. O único cuidado aqui é que eu vou fazer as minhas contas em milímetros, tá? Então, vou passar para milímetro quadrado. Eu multipliquei por 100 e estou levando aqui para a tabela. Se quiser fazer tudo em centímetros, sem problema nenhum, tá? No final vai dar o mesmo resultado. Quiser converter para milímetro só no final, fiquem à vontade, tá? Então, já estou transformando aqui. O outro L que está aqui é um pontinho desse lado, mas é um ponto equidistante, ou seja, tem a mesma distância do eixo Y para a esquerda e para a direita, né? Por conta disso, eu vou, né, marcar esse pontinho e vou pegar as mesmas distâncias, tá? 99,3 e 23,9. Veja que é positivo, porque agora eu peguei do lado direito, certinho? Marquei todos, né, eu calculei todos os valores que eu precisava nessa tabela. Agora eu vou calcular o x barra e o y barra. Só um detalhe, o x barra, turma, ajuda a localizar o eixo y, né? Para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, nem precisaria a gente calcular. Por quê? Porque a peça é simétrica. Veja, esse y divide a peça no meio e o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, esse eixo já é o eixo YG, tá bom? Mas mesmo assim, eu vou calcular para mostrar para vocês essa simetria, tá? Então, vamos lá. Olha só o que eu estou falando. Então, tá aqui a nossa tabela. Está aqui o nosso formulário, x barra y barra, veja que eu calculo x barra, soma de área vezes distância, dividido pela área, né? Ou soma da área. Olha só, substitui tudo e vai dar zero essa conta. Por que que vai dar zero? Eu estou pegando essa coluna x e multiplicando por cada valor dessa coluna área, tá bom? Então, coluna x vezes o valor da coluna área e estou somando. Lembrando que a área entra negativo, ó, tá? A área entra negativa. A distância, que as duas primeiras dá zero, esses dois valores dão zero. E agora aqui, ó, na hora que eu multiplico a área vezes menos 99 e a área vezes mais 99,3, veja que esse valor é igualzinho esse aqui, né? Só que um é positivo, o outro é negativo. Isso é simetria, pessoal. Um lado é igual ao outro, só que um é positivo, um é negativo. Na hora que você soma, vai dar zero. Tá bom? Então, por isso que a gente fala tanto, ó. Se perceber simetria, nem precisa perder tempo fazendo a conta, que ela vai dar zero. Tá provado aí, dá zero, tá? Preciso fazer a conta só do y barra. Então, o y barra fica assim, ó. Substitui tudo, só que agora a coluna distância é o y, tá? Eu vou multiplicar esse y pela área, né? Essa área aqui é negativa, tá anotado certinho, e divido pela soma de área. Isso aqui vai dar 126. Na verdade, dá uns quebradinhos, mas eu estou arredondando para 126 milímetros, tá bom? Então, como que a gente trabalha com essa distância 126 milímetros? E com essa distância zero também, olha só. A gente pega a figura, né? Então, o x barra dando zero significa que o y é aqui em cima, né? Por conta da simetria, o YG. Olha só, marquei aqui o YG. Agora, o outro valor, 126, que a gente calculou, é a distância dessa referência que o exercício deu. Vou marcar 126 para cima, porque deu positivo, e trago o eixo XG, né? Olha o eixo XG. Onde cruzou os dois eixos baricêntricos, aqui, ó, a gente tem o CG da peça, tá? E eu gosto muito de chamar de CG quando eu olho a peça toda, e gosto de chamar de centroide quando eu olho as peças separadas. É cada um desses pontinhos que eu coloquei é um centroide, tá? Porque lá na frente, quando a gente for calcular o momento de inércia, a gente vai precisar da distância do CG até centroide. Então, fiquem na cabeça. CG, peça toda, centroide, as figuras separadamente. Tá bom? Então, olha só, vamos primeiro ao cálculo do momento de inércia XG. Então, chamo aqui a nossa tabela de sempre, tá? Vou preencher primeiro aqui essa coluna do x', porque a conta que a gente vai fazer vai ser a seguinte, ó. Momento de inércia x do retângulo, menos momento de inércia x do círculo, mais o momento de inércia de cada um desses L's que a gente tem na nossa figura.
Quando a gente vai calcular cada ix, a gente faz ix' mais área à distância ao quadrado. O ix' é esse valor que eu vou começar a calcular, tá? O ix' é o valor que a gente pega na tabela ou que a gente pega no formulário, tá bom? Então, formulário para o retângulo. BH ao cubo sobre 12. A base é 100, a altura é 300, vai ter esse valor de 225 10 a sexta milímetros a quarta. Leva para a tabela. Calcula para o círculo, tá? Busca lá a equação do círculo. πd a quarta sobre 64, tá? Então, fazendo a continha aqui, o diâmetro igual a 50, 3,068 10 a quinta. Leva para a tabela de novo, tá? Agora o perfil L, tanto da esquerda quanto para a direita, né? Tem que recordar um negocinho, né? Dá uma olhada. Vamos colocar aqui, ó. Como que está o nosso perfil L? Está deitado. Que eixo que eu estou calculando? XG. Que referência que eu pego? Horizontal. Qual que é o valor horizontal? 204, tá? Então, dá uma olhada aí, ó. 204 centímetros a quarta. O que eu vou fazer? Como eu estou usando todo em milímetro, eu vou multiplicar por 10.000 ou por 10 a quarta para transformar para milímetros a quarta, tá? Então já está transformado aqui e vou levar aqui para a nossa tabela. Agora que eu já peguei todos os valores ix', eu vou pegar essas distâncias aqui, ó, tá? Tem alguns perfis que podem ter essa distância ou não. Que distância que é essa? Distância do CG da peça até o centroide de cada uma das figuras, tá? Então vamos lá. Então já limpei aqui a minha tela. Vou pegar a distância. Vou pegar primeiro a área, tá? Que a gente já tem calculado. E aí na sequência eu pego as distâncias. Pego primeiro aqui do retângulo, 126 menos 150. Por que eu faço a continha desse jeito? Qual que era a referência nossa antes de achar o CG? Não era esse X aqui embaixo? Qual que é a distância dessa referência até o CG da peça? 126. Qual era a distância da referência até o centroide da figura retângulo, que é esse pontinho aqui, ó, onde eu estou colocando o ponteiro? Era 150. Um menos o outro dá a distância que eu estou buscando, que é a distância do CG até o centroide da figura. Pega esse valor, leva, né, para a tabela. Não tem problema se você inverter a ordem do 150 com 126, porque você na sequência vai elevar ao quadrado e vai dar positivo de qualquer maneira, tá? Você pega esse valor, multiplica pela área para ter esse valor aqui, ó, tá? Aí você tem esse valor. E o momento de inércia, lembra, é o ix' mais área à distância ao quadrado. Ou seja, você pega esse valor e soma com o primeiro, que é o x'. Aí você tem o momento de inércia pronto aqui do retângulo, tá? Tá feito aí o cálculo para retângulo. Legal. Faz o mesmo para as outras figuras, né? Então, olha só, vou pegar a distância agora para o círculo, 126 menos 250, por quê? Referência até CG, 126. Referência até o centroide do círculo aqui em cima, 250, né? Pode voltar um pouquinho o vídeo aí, se for o caso, você vai ver lá que é 250. Um menos o outro, 123,98. Leva para a tabela, né? Eleva ao quadrado, multiplica pela área, né? E aí você pega esse valor e soma com o primeiro. Aí você tem esse, tá? Veja o seguinte, turma. A área aqui do círculo eu estou deixando em módulo, tá? A área negativa só serve para você calcular CG. Aqui você deixa ela positiva. Por quê? Porque você já prometeu que vai subtrair esse valor, tá? Não confundam isso. Aqui a área é sempre positiva. E você já está descontando o valor aqui total fora, tá bom? Legal. Vamos agora distância para o centroide do perfil L. Essa distância é 126, porque, de novo, referência aqui embaixo até o CG, 126, referência aqui embaixo até cada um desses centroides aqui, ó, eles estão na mesma altura, 23,9. Subtrai um do outro, né? Dá 102,12. Leva para a tabela, no caso já estou trazendo os dois porque é igualzinho, tá? Eleva ao quadrado, multiplica pela área e pega esse valor resultante e soma com o primeiro, né? Então esse primeiro aqui na tabela, você tem um valor aí de 26,34. Agora é só somar, tá? Se você estiver aí fazendo no Excel, é só criar uma soma aqui embaixo. Toma cuidado que esse valor é negativo, né? Deixa negativo. Ou escreve a equação do jeito que está aqui, tá bom? Olha só, vou fazer essa equação. Vamos substituir, né? Então, cada valor dessa coluna aqui está aqui. Na hora que eu somo tudo isso, eu tenho 264
0,4410 a sexta. Turma, aqui, dependendo do arredondamento, eu fiz alguns, né? Por exemplo, até no cálculo do y barra, aí vai arredondar aqui as distâncias e por aí vai. Dependendo do arredondamento que você faz, vai dar um pouco diferente. Isso aqui não tem problema, tá? Pode ser que ele dê 265 ou dê 264 baixo aí, tá? Então, nessa faixa aí tá muito bom já, tá bom? Então, tentem refazer. Se der um pouquinho mais, um pouquinho menos que esse valor, não tem problema nenhum. É fruto de alguns arredondamentos, certo? Vamos rapidinho agora para o momento de inércia Y. Momento de inércia Y, mesmo procedimento, tá? Então, a gente vai seguir aqui um pouquinho mais rápido, certo? Vamos lá. Tá aqui o momento de inércia Y, agora YG, e faz do mesmo jeito, ó, Y do retângulo menos o Y do círculo mais o Y de cada perfil L. Cada Y é o Y', que eu vejo no formulário, mais área distância ao quadrado, tá? Então vamos lá. Chama a equação para o retângulo. Agora inverte, HB ao cubo sobre 12. Vai dar 25/10 a sexta, leva para tabela, vai para o próximo, vai para o círculo. A equação é exatamente a mesma. Por que a mesma? Porque o círculo é totalmente simétrico, né? X ou Y dá o mesmo valor. Então, πd a quarta sobre 64. 3068, leva lá para a tabela, tá? E agora o perfil L, né? Lembra lá de novo, o que acontece com o perfil L? O nosso perfil no exercício está deitado. Agora eu quero calcular o momento de inércia do eixo que está na vertical. Então eu venho na vertical e acho o valor 562 e trago para cá. 562 é centímetro a quarta, tá? Centímetro a quarta. Passei para milímetro multiplicando por 10.000, né? Milímetros a quarta, eu multiplico por 10.000. Então, eu pego esse valor e levo para a tabela. Agora, na sequência, é aquela lá, calcular as distâncias, levar ao quadrado e multiplicar pela área, tá? Então, olha só. Então, olha só, turma, vamos marcar aqui as distâncias, certo? Então, a gente vai pegar essas distâncias em X. Lembra lá, né? O que eu pego é a distância de CG até centroide. Veja que para o círculo e para o retângulo, os pontinhos do centroide estão exatamente em cima do eixo YG, que é o eixo que passa pelo CG. Então, essas distâncias vão acabar dando zero, né? Então, olha só, a distância para o retângulo, né? Então, a distância para o retângulo, zero, tá? Ele está exatamente em cima do eixo YG. O que você vai fazer? Leva essa distância aqui para a tabela, né? Eleva ao quadrado, vai continuar dando zero. Multiplica isso pela área, continua dando zero. Então, você vai pegar zero mais esse valor, ou seja, né, o valor final de momento de inércia para o retângulo vai ser igual ao primeiro valor que aparece na tabela. Tá bom? 25/10 a sexta. E você repete para os demais. O círculo eu já adiantei também. O centroide dele dá em cima do eixo YG, que passa pelo CG da peça, ou seja, a distância também é zero, certo? Então, a distância sendo zero, facilita a nossa conta. Então, olha só, zero ao quadrado dá zero, vezes a área continua dando zero, você repete esse valor igual ao primeiro que você tinha anotado aqui, tá bom? Uma informação aqui importante, né? Uma dica para vocês é a seguinte: sempre escrevam a equação completa, tá? Por quê? Às vezes você precisa dessa distância, às vezes não. Quando ela é zero, você cancela. Mas e quando ela não é zero, né? Então, às vezes o pessoal deixa de escrever isso aqui e acaba esquecendo, mesmo quando a distância é diferente de zero, tá? Então, olha só, para o perfil L, a distância não vai ser zero. Para o perfil L, a distância é 99,3, que é uma distância que a gente já pegou lá atrás, né? Que era a distância desse eixo, mais 50, né? Que era até essa borda aqui, que era metade do B, 50, mais 49,3. Eu deixei o valor aqui positivo e vou usar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, né? Porque aqui não vai fazer a diferença, né? Ele vem positivo ou negativo, você eleva ao quadrado, vai dar o mesmo valor, só que positivo, vai multiplicar pela área e vão dar os mesmos valores, tá certo? Então, por isso aqui não faz diferença eu deixar positivo ou negativo esse valor. Pego esse valor, somo com o primeiro, eu tenho aqui então 28,595, 10 a sexta, é o momento de inércia Y desse perfil L, tá? Veja que é diferente do valor que está lá na tabela, porque você exatamente acrescentou a área e distância ao quadrado, tá bom? Então, ele ficou maior por conta da distância em relação ao
CG. Agora, do mesmo jeito, se você tiver aqui, né, no Excel, faz a soma deixando esse valor negativo ou simplesmente, né, monta a equação, que é o que eu fiz aqui, olha só. Então, olha só, vou somar aqui os valores, né, só substituindo. Então, 25, 10 a sexta, não esquece que esse valor aqui é negativo, tá? Ele vem aqui, ó, 3068, 10 a quinta, e os dois valores aqui do perfil em L, né? Você acaba somando e vê aí que dá 81,8810 a sexta, né? Então, do mesmo jeito que eu falei para o outro valor do XG, pode ser que dê um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, sei lá, 82, 81 baixo, sem problema. Isso depende dos arredondamentos que a gente faz, tá? No mais, tiver alguma dúvida aí, é só entrar em contato, certo? Então, até mais aí, turma. Até o próximo.